Seja muito bem-vindo à primeira aula de teoria do H2, a teoria que você precisa para chegar no próximo nível do violão. Preste bastante atenção nessa aula, porque é muito conteúdo que eu vou passar para vocês nessa aula aqui. O que você já precisa saber? Se você está chegando agora no H2, você não fez o H0, o que você precisa saber? Nada. Você não precisa saber nada. A gente pode partir daqui do zero. Mesmo se você não sabe tocar nada de violão, dá para partir do zero. Só que eu já te aviso o seguinte, esse curso H2 não é mamão com açúcar. Ele não é isso aqui. Não é fácil. Não vai ser fácil. É simples. Eu vou deixar o mais simples possível, mas não vai ser fácil, porque o H2 ele foi feito para que você assista às aulas, responda exercícios, faça pesquisa, para te dar um conhecimento muito sólido para você conseguir chegar no próximo nível do violão. Se você quer um curso mais mamão com açúcar, recomendo você fazer o H0. O H0 é extremamente mamão com açúcar. Aulas bem simplesinhas, bem facinho de fazer, tudo muito mastigadinho. Aqui não, aqui eu dei um up na aula, vai ter mais teoria, vai ter mais coisas envolvidas. Então não é mamão com açúcar. Eu separei a parte teórica em duas colunas, né? Parte sem violão e a parte com o violão. Sem o violão, você não vai precisar do violão para estudar. Na parte com o violão, é necessário você ter um violão para estudar essa parte teórica. Então, na parte sem violão, eu vou falar sobre a origem da nota, vou explicar para você que a música ela é relativa, vou falar sobre escalas, intervalo, acordes, campo harmônico tríade, campo harmônico tétrade, melodia, harmonia e ritmo, que são os três pilares da música. Na parte com o violão, vou falar sobre afinação, notas, tônicas, intervalos, acordes e escalas. Tudo isso vai nortear todo o nosso conhecimento nesse curso H2. Então, a primeira aula aqui, dessa parte teórica, é sobre da onde vêm as notas. Da onde vêm as notas? Já parou para pensar? Faz um dó, um si, um lá, tá, mas da onde surge isso? Do que é isso, né? O que é? Antes de responder essa pergunta, eu quero que você responda essa pergunta aqui. Com qual frequência você estuda? Quantas vezes na semana você estuda? 3 vezes? 2 vezes na semana? Ah, Giovanni, eu estudo 2 vezes na semana. Legal. Com qual frequência você estuda num dia? Ah, num dia eu estudo 1 vez por dia ou nenhuma vez, dependendo do dia que é. Mas por que você está fazendo essa pergunta, Giovanni? É porque frequência tem tudo a ver com notas. O que é frequência? Frequência é quantas vezes você faz determinada coisa em um determinado período. Por exemplo, quantas vezes na semana você estuda? 5 vezes na semana. Essa vezes no período a gente pode chamar de hertz. Hertz, Hz. Isso vai nortear todo o nosso conhecimento sobre as notas. Então entenda que a música, as notas, são vibrações. Quantas vezes uma coisa vibra em um determinado período? E esse período é segundos. Então, se eu pegar a corda do violão e bater na corda do violão, ela vai vibrar. A quantidade de vezes que essa corda vibrar em 1 segundo é chamado de hertz. Quando alguma coisa está vibrando, ela está fazendo pressão no ar. O ar está se comprimindo e está se descomprimindo. Igual uma onda na água, sabe? Na água, quando você bate na água, não forma aquela ondinha? O que é aquela onda? É a água mais apertada e a água mais solta, mais densa e menos densa. Então aquilo faz aquele movimento. Da mesma forma que acontece na água, acontece no ar. Quando eu estou falando aqui. Minhas cordas vocais estão vibrando, o ar está vibrando, a cápsula do microfone que eu estou usando aqui está vibrando e está registrando esse áudio que a sua caixa de som está vibrando. Caixa de som, fone de ouvido, não sei onde você está escutando isso. Está vibrando o ar, está chegando no seu ouvido, que está vibrando o tímpano, que leva o impulso sonoro, e aí você escuta o som, escuta eu falando. E o bacana do som é que ele precisa de um meio para se locomover. No caso aqui, o meio que eu estou envolvido é o ar. Por mais que eu não consiga pegar, mas está cheio de ar esse espaço que eu estou, esse estúdio que eu estou. Até por isso que eu não consigo respirar, né? Porque tem ar aqui, se não tivesse ar, estaria morto. Mas o som ele não se propaga só no ar. O som se propaga
no sólido. Então, sabe quando alguém tá falando numa sala, você coloca o ouvido na parede e você consegue escutar o que a pessoa está falando do outro lado, dependendo da espessura da parede? Por quê? A pessoa fala, o ar vibra, a parede vibra e você escuta. Sabe quando o carro de som, sempre tem uns malucos aí que gostam de botar um som bem alto na rua, as janelas da casa vibra tudo e tudo vibra pra caramba e tal. Por que acontece isso? Porque o ar vibrou, a janela vibrou e faz esse barulho. Então a gente tem o meio sólido, o meio líquido e o meio gasoso, onde o som pode se propagar. Então, se você não tiver o meio para se propagar, você não escuta som. Por exemplo, no espaço. Olha que legal essa imagem aqui. Tem uma sirene, a sirene vibra. Quem está no ar consegue escutar a sirene. Quem está na água também consegue escutar porque a água vibra. Mas quem está no espaço, não. Porque o espaço não tem oxigênio. Tem um negócio chamado vácuo. Vácuo é ausência de elemento. Ausência de oxigênio, ausência de gás, que seja. Então quem está no espaço não consegue escutar. E por que é importante você saber disso? Porque isso tem tudo a ver com a forma que seu som vai ser projetado. Seja na voz, seja no instrumento. Então, cada instrumento, quando ele vibra, quando você está tocando ele emite essa frequência, ele emite essas ondinhas. E o legal é que cada instrumento emite uma ondinha diferente. O diapasão ele vai gerar uma onda sinuosa, sine wave em inglês, que é essa onda bem bonitinha, né? bem redondinha. A flauta já é um pouquinho diferente o formato da onda da flauta. O violino também é um pouquinho mais diferente. A voz é diferente, a clarineta é diferente. Mas mesmo sendo diferente, você percebe que tem picos, né? Onda mais alta, onda mais baixa, uma alta, baixa, alta, baixa. Que isso vai gerar tantas ondas por segundo. Essas ondas por segundo é a frequência. Por exemplo, se o diapasão for em Lá, ele vai vibrar, sei lá, 440 vezes no segundo, 220 vezes no segundo. Então vai formar essa onda aqui 220 vezes a cada segundo. Se a flauta estiver tocando a mesma nota Lá, ela também vai fazer 220 vezes, 440 vezes em cada segundo. Por mais que a onda é um pouquinho diferente, a frequência, se for na mesma nota, a frequência vai ser igual. E olha que legal isso aí. Esse formato de onda diferente que faz que a gente perceba que, opa, isso aqui é uma flauta, opa, isso aqui é uma voz, opa, isso aqui é uma sirene. Porque o nosso cérebro ele consegue guardar essas informações e associar, pô, essa onda aqui é um som de um instrumento determinado. E olha que legal isso aqui. Então, cada instrumento tem a sua forma de onda diferente. Isso a gente chama de timbre. Timbre. Então, cada instrumento tem seu timbre. Por quê? Cada instrumento tem a sua forma de onda diferente. Se você pegar dois violinos e botar os dois para tocar a mesma nota, a forma de onda deles vão ser exatamente iguais? Não. Não vão ser exatamente iguais. Por quê? Porque a construção vai ser diferente. É impossível você ter dois instrumentos exatamente iguais, por inúmeros fatores. A onda vai ser bem parecida, mas igual não vai ser. E então, pensando nisso, entenda que quanto mais rápido vibra uma coisa, mais agudo é esse som. Quanto mais devagar, menos agudo é esse som. E a gente tem um espectro sonoro, um tanto que a gente consegue escutar. O ouvido humano médio consegue escutar entre 20 Hz, ou seja, se alguma coisa vibrar 20 vezes por segundo, ela vai emitir uma onda. E o nosso ouvido vai conseguir ouvir isso. Se alguma coisa vibrar 19 vezes por segundo, a gente já não escuta. Da mesma coisa, de 20 mil vezes por segundo, 20 mil Hz, a gente consegue escutar. Se vibrar mais do que isso, nosso ouvido não consegue escutar. E eu vou mostrar na prática isso para vocês, tá? Então, lembrando que é o ouvido médio. Tem gente que escuta um pouco mais, um pouco menos. Conforme você vai ficando mais velho, você vai perdendo isso. Você começa a escutar, sei lá, a partir de 50 Hz, 60 Hz. Porque seu ouvido vai perdendo a sensibilidade, vai ficando mais gasto. Então é por isso que é sempre bom cuidar muito bem da saúde do seu ouvido, para você não perder essa faixa de som que você consegue escutar. E embaixo dos sons que a gente escuta, a gente chama de infrassons. Acima, a gente chama de ultrassons.
Sabe aquele negócio lá que a grávida passa lá na barriga para ver o bebê e tal? Então, aquilo é uma ultrassom. Que é aquilo? É um equipamento que emite uma onda que vai refletir, uma onda que ninguém escuta, é claro, né? Que vai refletir, porque chama ultrassom, é acima dos 20 mil Hz, que vai refletir dentro da barriga da mãe. Essas ondas vão se refletir, vão voltar para o equipamento e o equipamento consegue ler e mostrar a imagem na tela lá, e como é o bebê, qual é o formato do bebê. Tudo a partir de som. Muito doido, né? Só que é o seguinte, ouvir é uma coisa, falar e emitir o som é outra coisa totalmente diferente. E olha que legal esse gráfico aqui. O ser humano, ele consegue ouvir de 20 a 20 mil Hz. Porém, ele consegue emitir de 85 a 1100 Hz. Percebe que a gente consegue escutar muito mais do que a gente consegue falar. Entenderam, né? A gente consegue escutar muito mais do que a gente consegue falar. Ouvir é muito mais importante do que falar. Anota isso. E olha que legal. É claro, isso aqui é a voz média. Tá? Tem gente que trabalha bastante, que trabalha bastante a voz, que estuda a voz, né? Que pratica bastante o canto, ela consegue aumentar um pouco essa faixa. Olha o golfinho aqui. O golfinho escuta de 150 Hz até 150 mil Hz. O golfinho emite de 7 mil Hz a 120 mil Hz. Ou seja, o golfinho emite uma frequência que a gente não consegue escutar. A gente consegue escutar só aqui no comecinho, mas daqui para frente a gente não consegue mais escutar. O cão ouve de 15 Hz a 50 mil Hz. Então tem uma faixa de frequência do cão que a gente também não consegue escutar. O gato é a mesma coisa, uma frequência que o gato escuta e a gente não. O morcego, ele emite uma frequência que a gente não consegue escutar. Entende que legal? Então cada organismo, cada ser vivo consegue escutar uma determinada faixa de frequência e consegue reproduzir uma determinada faixa de frequência. E tem um negocinho muito legal chamado de Tone Generator, ou gerador de tom, que eu vou mostrar para vocês, para a gente brincar um pouquinho sobre as frequências. Então tá aqui meu Tone Generator, como é que ele funciona? Ele é muito simples. Aqui eu controlo quantos Hz eu quero emitir. Então eu posso emitir de 1 até 20.154 Hz. E aqui eu escolho o formato da onda. Ele tem a onda sinuosa, onda quadrada, onda triangular e onda Sassoon, onda, a gente fala que é onda de serra, né? Que é uma onda tchau, 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 tchau. E olha que legal, eu vou dar play aqui para você escutar o som de 1 Hz. É uma batida por segundo. Então, a minha caixa de som está emitindo um pulso por segundo. Ó, está emitindo 2 pulsos por segundo agora. 2 Hz. Está emitindo 3 pulsos por segundo. Eu vou aumentando isso aqui. E olha que legal que acontece. Você começa a escutar uma nota. E olha que legal, essa nota tem nome. Olha o nome dessa nota aqui. É o B0 ou Si0. Mais pra frente eu vou explicar sobre cifras, tá? Se eu quiser aumentar isso aqui, ele emitiu uma nota. Eu não sei se vai dar pra escutar minha voz e o som ao mesmo tempo, mas ele emitiu uma nota aí. Emitiu a nota Mi3 ou 158 Hz. Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar 440, sabe o famoso Lá da afinação? Olha o som dele. A gente escuta uma nota, mas na verdade o que é? É pulsos. 440 pulsos por segundo. É muito rápido isso. É muito rápido. E quanto menor for o Hertz, mais grave. E quanto mais agudo for o Hertz, maior for o Hertz, mais agudo é. Eu vou deixar esse link aqui desse site para vocês brincarem, para vocês entenderem melhor como funciona isso. Quando a gente vai para o instrumento, a gente consegue entender que, então, cada nota no instrumento é uma frequência, é uma vibração que vai ser gerada. Então aqui eu tenho um gráfico de um piano, onde tem a frequência de cada notinha do piano. Olha o middle C, que a gente fala do Dó central, 262 Hz.
Olha o Lá da afinação, 440 Hz. E existe uma coisa bem interessante, deixa eu voltar aqui no Tone Generator para mostrar para vocês, que é o seguinte, vou vir aqui para o Lá da afinação, né? 440 Hz. Estou lá em 440, ele vai emitir a nota Lá 4. Se eu vir e colocar na metade disso, 220, ele emite Lá também, só que o Lá 3. Se eu colocar na metade disso, 110, o que vai acontecer? Ele vai emitir também o Lá, só que o Lá 2. Então percebe que cada vez que eu dobro a quantidade de pulsos por segundo, ele emite uma nota 1/8 acima. Vamos voltar aqui para o nosso pianinho. Então vocês entendem isso, que cada nota nada mais é do que uma vibração. Então cada notinha vai ter uma vibração. Quanto mais rápido vibra, mais aguda. Quanto menos rápido vibra, menos agudo vai ser, mais grave vai ser. E no violão nós temos a mesma coisa. Então cada notinha aqui no violão, cada posição aqui, nada mais é do que uma vibração. Se eu colocar meu dedo, se meu violão estiver afinado, é claro, né? E eu tocar a corda, sexta corda solta, ele vai vibrar em 82,406 Hz. Se eu tocar a corda Lá solta, ela vai ter que vibrar em 110 Hz. Se eu tocar a Mizinha solta, vai ter que vibrar em 330 Hz, aproximadamente. É claro que é sempre muito aproximado o valor, tá? Porque como é uma escala logarítmica, não tem como ser um valor exato. Então, mais ou menos aproximado ali o valor. Eu quero que você entenda o seguinte, que quanto mais agudo, mais fino o som é. Mais fininho o som. Quanto mais grave, mais... Quando vai descendo, mais grave é e menos pulsações por segundo a gente tem. No braço do violão, como é que funciona isso no braço do violão? Mais agudo é a parte mais próxima do corpo e mais grave é a parte mais próxima da mão do violão. Onde você afina é chamado de mão aquilo. E nós temos as notinhas, né? Nós temos... algum maluco lá pegou, organizou aquelas frequências e deu um nome para cada notinha. Eu vou deixar depois um vídeo explicando mais sobre isso. Mas basicamente é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Só que entre uma notinha e outra nós temos os sustenidos e os bemóis. Então entre o Dó e o Ré a gente tem um Dó sustenido, entre o Ré e o Mi nós temos o Ré sustenido, entre o Mi e Fá a gente não tem nada. Tá? Anota isso, entre o Mi e Fá a gente não tem sustenido nenhum. Entre o Fá e o Sol tem o Fá sustenido, entre o Sol e o Lá tem o Sol sustenido, entre o Lá e o Si temos o Lá sustenido. E aí a gente chega no Dó. Entre o Si e o Dó também não tem nada. Tá? Anota, isso é muito importante, tá? Muito importante isso. Entre o Mi e o Fá a gente não tem nota sustenida no meio. Entre o Si e o Dó também não tem nada sustenido no meio. O sustenido é quando a gente vai subir. Quando a gente for descer, a gente vai usar o bemol. Então entre o Si e o Lá a gente tem um Si bemol. Entre o Lá e o Sol tem o Lá bemol e assim por diante. Vocês entenderam, né? Só que quero que vocês entendam o seguinte também. Lá sustenido e Si bemol é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tem alguns chatões que falam, não é a mesma coisa, porque pela teoria, tá, realmente, se for estudar um pouco mais a teoria, não é exatamente a mesma coisa. Mas para simplificar no começo, eu falo, Lá sustenido e Si bemol é a mesma coisa. Na prática, ali no braço do violão, vai ser a mesma coisa. E instrumentos temperados, violão é um instrumento temperado, tá? Piano é um instrumento temperado. Tipo, se eu apertar aquela tecla, se eu tocar naquela casa específica, ela vai soar aquele som. Violino não é instrumento temperado, porque não tem uma escala definida. O violino, a nota vai soar aonde eu colocar o meu dedo. Fica essa dica para você. Sustenido, então, é quando a gente vai subir, é um som mais agudo, e bemol é um som menos agudo, um som mais grave. Quando a gente está afinando o violão, ele vai, então, dar o nome da nota que a gente está dando, e esse númerozinho significa qual oitava que é. Vai parecer, tipo, o E4, quer dizer, o E-Mi, tá? Mi4 e Mi3. Qual que é mais agudo, o Mi4 ou o Mi3? É o Mi4? Ele é uma oitava acima. Se tivesse lá o D4 e o D5, qual que é mais agudo? É o D5. O D5 é uma oitava acima. Quando você for afinar seu violão, vai aparecer aqui um sustenido. Sustenido aqui, tipo, Ré sustenido, ou Mi sustenido não tem porque o Mi sustenido é o Fá.
Mas toma muito cuidado que às vezes você vai afinar e acaba afinando errado. Acha que não, estou afinando certo aqui, ó. Isso aqui é a corda Ré, está aparecendo lá, Ré sustenido. Ré sustenido não é a mesma coisa que Ré. Deixa eu voltar aqui na escalinha para você ver. Olha aqui o Ré sustenido aqui, ó. Ré sustenido é uma coisa, é um degrauzinho. Ré é outra coisa, é outro degrauzinho. Então são coisas distintas. E as notas que você está afinando ali, nada mais é do que uma frequência. É a corda vibrando em determinada frequência. Então como é que funciona um afinador? Sua corda vai vibrar, ele vai identificar quantas vezes por segundo está vibrando. Não faço ideia de como que ele identifica isso, mas o programinha lá vai identificar isso. E ele vai falar qual que é a nota que você está dando. E baseado nessa vibração, ele vai falar o seguinte, ó, você tem que apertar mais. Quanto mais você aperta a corda, mais rápido ela vibra. Por que as cordas arrebentam? Porque se apertou demais, ela vai vibrar numa velocidade que ela não está preparada para vibrar. E aí ela vai arrebentar. Então por isso que isso, corda solta, não tem problema nenhum você soltar a corda. Vai ficar soltando, vai ficar balangando lá tudo solto. Mas se você apertar demais, ela vai vibrar muito rápido e vai estourar a corda. Então por isso que tome muito cuidado na hora de afinar. Eu quero que você entenda, tudo isso que a gente falou sobre altura. Isso aí é tudo sobre altura. É uma propriedade do som. A altura é uma propriedade, timbre é outra propriedade. Já falei de duas propriedades aqui. Então quando eu falo assim, nossa, está muito alto. O que significa estar muito alto? Quer dizer que está doendo o ouvido? Não. Quer dizer que está muito agudo. Então quando eu falo para você abaixar a altura, não é tocar mais baixo, assim, num volume menor. Não, é você tocar mais grave. Quando você for cantar, nossa, está muito alto para a minha voz. O que você vai fazer? Cantar menos forte? Não, você vai cantar num tom mais baixo, num tom mais grave. E isso não tem nada a ver com intensidade. Sabe aquele volume que você muda no som, no rádio, no seu celular? Isso é sobre intensidade. É medido em decibéis. É uma outra propriedade do som. Tudo isso que eu falei é sobre altura. Vou deixar também um material extra para vocês assistirem sobre Guido D'Arizo, que foi um dos caras que foi responsável por organizar as notas. Por que o Dó chama Dó? Por que o Ré chama Ré? É esse cara aí. Vocês vão assistir um vídeo sobre esse cara. Vou deixar esse link para vocês assistirem. E para finalizar essa aula, algumas perguntinhas para você responder. E na próxima aula eu vou dar a resposta dessas perguntas. Quais são as perguntas? O que é frequência? O que são notas? Qual o alcance da frequência que ouvimos? Qual o alcance da frequência da voz humana? Então, aonde que a nossa voz consegue chegar? A parte mais baixa, a parte mais alta. Qual o alcance da frequência do violão de 6 cordas? O violão de 6 cordas tem uma frequência. Tem a nota mais grave que ele consegue emitir e tem a nota mais aguda que ele consegue emitir também. Qual que é esse alcance de frequência dele? Lembrando, tudo em frequência, tudo em hertz. E qual a frequência de cada corda do violão? Algumas perguntas aqui eu falei nessa apresentação. Outras perguntas você vai ter que pesquisar. Sim, eu vou exigir que você faça pesquisa para você abrir a sua cacholeta aí e aprender muito mais. Então essa foi a aula de hoje. Espero você na próxima aula e seja muito bem-vindo ao H2.